Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, vamos resolver aqui essa questão que diz o seguinte: em determinado procedimento, uma solução de trabalho ela é preparada pela mistura de diferentes soluções. Temos aqui o cloreto de ferro, né, hexaidratado, cloreto de cálcio e também cloreto de amônio, e as suas concentrações em mols por litro. Então, eu vou simplesmente copiar aqui eles, aqui abaixo, ó, temos o FeCl3 com 6 moléculas de água. E aqui a gente tem a concentração molar deles, né? A concentração molar, ela é de 0,001. Então, vou colocar aqui, ó, 0,001 mol por litro. O que acontece quando a gente dissociar esse sal? A gente vai ter o ferro, 3 mais 3 Cl menos. Como eu triplico a quantidade de cloros, a concentração do ferro ela ainda é 0,001 mol por litro. Se eu tivesse uma molécula, 1 mol dessa molécula seria 1 mol de ferro. Se eu tenho 1 mol dessa molécula de cloreto de ferro, eu teria 3 mols de cloreto. Mas como eu tenho 0,01 mols dessa molécula de cloreto de ferro, tá? Eu vou ter aqui 0,003 mol por litro de Cl-, tá? Por que eu estou calculando isso? Porque o exercício ele vai pedir para a gente o seguinte, ó. Neste preparo são adicionados 10 ml de cada uma das soluções em um balão volumétrico e o volume final será de 1000 ml. Considerando que os sais estão totalmente dissolvidos, estão totalmente dissociados, a concentração de cloreto na solução de trabalho expressa em mol por litro é de quanto? Então, você vai descobrir quanto de cloreto você tem, ó. Eu descobri quanto de cloreto em concentração molar eu tenho no primeiro, no segundo, depois no terceiro, e depois você vai ter que saber de todos eles juntos. Mas não é tão simples assim como somar concentrações molares. Não, não, não. Porque aqui a gente vai variar o volume. Então, você vai fazer o seguinte. Esta daqui é a concentração molar do cloreto. Mas qual é o número de mols que eu tenho desse cloreto aqui, ó, do cloreto férrico, né? Qual que é o número de mols dele? Número de mols, ó, a concentração molar é número de mols sobre volume. Agora, o número de mols é, então, a concentração molar vezes o volume. O número de mols que eu tenho nesse primeiro caso aqui, ó, vou colocar o X aqui, é o primeiro caso. O número de mols que eu tenho nesse primeiro caso, ele é a concentração molar, se é o número de mols de Cl- que eu quero achar, do Cl- vezes o volume que eu tinha desse nosso sal, tá? Ele estava em 10 ml, né? Então, em 10 ml, você vai pegar esse valor aqui, ó, só que em litros, lembre-se disso. Então, o número de mols de cloreto vai ser igual à concentração, que é de 0,003 mol por litro, vezes 10 elevado a menos 3 litros. Tá? Era 10 ml, então, vezes 10 a menos 3, eu já converto em litro. Litro corta com litro nessa multiplicação. Aqui é 1, 2, 3, né? É 3 vezes 10 a menos 3 com 10 vezes 10 a menos 3. E aí vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 5, né? Então, ó, 1, 2, 3 vai dar o seguinte. 3 vezes 10 a menos 3 vezes 10 vezes 10 a menos 3. 10 vezes 3, 30. 10 a menos 3 com 10 a menos 3, conserva a base, somos expoentes. Deixando em notação científica, voltando a vírgula para cá, vai dar 3 vezes 10 elevado a menos 5. É isso, ó. Então, o número de mols de Cl- deu 3 vezes 10 elevado a menos 5 mols de Cl- no primeiro caso. Observe essa questão que é para fazer em todos eles. Tá? Só que dá para a gente acelerar esse processo e fazer mais rapidamente agora que a gente entendeu ele, tá? Então, ó, de novo,
No segundo caso, quem que a gente tem? Temos o CaCl2. Vou fazer de outra cor aqui, ó. Segundo caso é o CaCl2. Qual que é a concentração molar de CaCl2 que a gente tem aqui? Vamos olhar lá em cima. 0,25 mols por litro. Então, a gente tem 0,25 mol por litro. Quando eu dissociar esse CaCl2, ele vai ficar Ca2+, lembrando que o cálcio é da família 2A, né, alcalino terroso, e cloreto menos, 2 cloretos menos. Aqui eu tinha uma concentração de 0,25 mols por litro. Aqui eu vou ter uma concentração de 0,25 mol por litro, porque eles são 1 para 1 na estequiometria, no coeficiente estequiométrico. Só que o cloreto, que é 2, você vai colocar o dobro, 0,50 mol por litro. Então, aqui, você vai pegar que o número de mols de cloreto vai ser igual à concentração molar do cloreto vezes o volume. O número de mols do cloreto, nesse caso, é igual a 0,50 mol por litro, multiplicado por 10 elevado a menos 3. Na verdade, é 10 vezes 10, né? Elevado a menos 3 mol. Mol não, aqui é só litro. Aqui é litro. Beleza. Aí, como é que vai ficar? Aqui, ó, é 5. Vamos melhorar. 5 vezes 10 a menos 1 vezes 10 vezes 10 a menos 3. O litro cortou com litro, né? Só vai ficar com mol. 5 vezes 10 vai dar 50, vezes 10 menos 1 com menos 3 é menos 4. Então, pode dar 5 vezes 10 a menos 5, né? Eu já vou mostrar, vamos colocar assim, ó. 5 vezes 10 a menos 5. E pronto. Achamos aqui o número de mols que a gente vai ter no segundo caso, né? Se está a menos 4, aí eu diminuir, então aqui aumenta, né? Então aqui o valor que a gente vai ter, peraí, vou só fazer essa continha aqui de novo, isso aqui parece que eu zoei. Eu aumentei aqui, né? Então eu diminui para 10 a menos 1, tá certo? 10, 10, 10 a menos 4. Aqui, ó, 5 vezes 10 deu 50 vezes 10 a menos 4. Quando eu diminuir esse valor aqui, esse aqui tem que aumentar. Então, quando ele aumentar, ele vai para 10 a menos 3, não a 10 a menos 5. Então, é 5 vezes 10 elevado a menos 3. Menos 3 mol. Então, aqui é o número de mol de cloreto. Número de mol de cloreto, número de mol de cloreto. Beleza. Vamos para o terceiro caso. No terceiro caso, a gente está trabalhando aqui com NaHCl, né, cloreto de amônio, 0,02. Terceiro, NH4Cl, 0,02 mol por litro é a concentração molar. Aí, mesma coisa, ó, temos o NH4Cl, ele vai ter a sua dissociação, né? Formando o íon amônio, NH4+, mais o cloreto. Aqui eu tenho 0,02, aqui eu tenho 0,02, aqui eu tenho 0,02, né? Só que esse 0,02 que a gente tem aqui, mol por litro, ele vai multiplicar, ó, o número de mol de cloreto, vai ser 0,02 mol por litro, vezes o 10 vezes 10 a menos 3. Isso aqui é a mesma coisa de 2 vezes 10 a menos 2 vezes mol por litro, né? Vezes 10 vezes 10 a menos 3. Menos 3 com menos 2 aqui vai dar menos 5, só que esse 2 com o 10 daria 20. Eu voltaria, daria vezes 10 a menos 4. Então, é 2 vezes 10 elevado a menos 4, tá? Acho que é melhor fazer por parte, né? Aí dá para ver, ó, 2 vezes 10, 20. Vezes 10, ó, conserva a base, somos expoentes, menos 5. Voltei a vírgula para colocar em notação científica, dá 2 vezes 10 a menos 4. Então, o número de mol de cloreto vai ser de 2 vezes 10 a menos 4 mol, nesse último caso aqui.
O que a gente quer saber? É a concentração molar do cloreto no final. A gente quer saber a soma, ó, desse número de mols, porque o que a gente vai fazer? Somar o número de mols que eu tenho aqui, aqui, que é do cloreto, e aqui, que também é do cloreto, e depois dividir esses números de mols total pelo nosso volume total, que é de 1000 ml. Então, a concentração molar vai ser número de mols sobre volume, a concentração molar que a gente vai ter, que vai ser a soma daqueles números de mols. Quanto que a gente tem que somar? A gente vai ter que somar aqui, ó, o 5 vezes 10 a menos 3, o 2 vezes 10 a menos 4, ó, vou colocar aqui 5 vezes 10 a menos 3, mais 2 vezes 10 a menos 4, mais, o outro era 3 vezes 10 a menos 5, 3 vezes 10 a menos 5. 3 vezes 10 a menos 5. Se você tem dificuldade em somar isso em notação científica, tira da notação, coloca assim, ó, 0,005, ó, 1, 2, 3, é esse. Aqui é menos 4, então, ó, 0,00, ó, 1, 2, 3, 4. Então, ó, 0, aqui tem o 2. 1, 2, 3, 4, beleza. E o outro, ó, é a menos 5, então é 0,0000, e aí vem o 3, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui você adiciona tudo 0. Então, vamos somar todo mundo, ó, vai dar 0,00, aqui não é 0 não, ele tem um 5 lá em cima, 5, 2, 3, e esse valor de notação científica, ó, 1, 2, 3, é igual a 5,23 vezes 10 elevado a menos 3. Esse valor é o número de mols que a gente está trabalhando de cloretos. 5,23 vezes 10 a menos 3. Então, vamos colocar lá em cima. 5,23 vezes 10 elevado a menos 3 mol, dividido por 1000 ml. 1000 ml é a mesma coisa de dizer 1 litro. Então, dividido por 1 litro. Isso dividido por 1 vai ser igual a concentração molar, 5,23 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Pronto, achamos aqui o resultado. Resultado, 5,23 vezes 10 a menos 3, ó, letra B de bola, alternativa correta para essa questão. Belezinha, pessoal? Basicamente é isso. Não é uma questão assim muito difícil, tá? Mas também não é da molezinha. O problema dela é que é muita continha. Então, para fazer na hora da prova, é claro que aqui eu estou explicando, então dá uns 12 minutos. Mas uma questão dessa aqui, você fazendo seus cálculos, você consegue resolver ela aí em mais ou menos, imagine que uns 5 minutos, tá? Se você tiver uns cálculos bons aí, você consegue resolver nesse tempo. Claro que explicando, você sempre demora mais tempo, tá? Porque mesmo que você saiba, você tem que tentar dar um jeito de não ir tão rápido também, cortar tantos caminhos. Então, ficou muito grande, mas dá para fazer isso tudo aqui bem curtinho. Bem aqui em cima mesmo, ó, só uma dica. Já dá para fazer aqui, ó, 0,001, não é 3 vezes? Então, vai dar 0,003. Ou 1, 2, 3. Opa, 3 vezes 10 a menos 3. Você já coloca aqui, ó. Aqui é 0,25, duas vezes. Opa, então é 0,5. Ou 5 vezes 10 a menos 1. Tá? Então, aqui você já vai percebendo as coisas e você já vai colocando na frente. A 5 vezes 10 a menos 1. E aqui você vai ter 0,02. Uma vez só. É 2 vezes 10 a menos 2. Aí depois você ia pegar esses valores aqui e multiplicar todos eles por 10 a menos 3. 10 a menos 3, ou também o 10 a menos 2, né? Ou 1 vezes 10 a menos 2. E aí você já teria o seu resultado assim, ó, 3 vezes 10 a menos 5. 1 vezes 10 a menos 2. 1 vezes 10 a menos 2. Ó, tô achando tudo o número de mols, ó. 5 vezes 1, 5. 10 a menos 1 com 10 a menos 3, vezes 10 a menos 3. Tá vendo que o cálculo sai tranquilo, ó. 2 vezes 1, 2. 10 a menos 2 com 10 a menos 2, dá 10 a menos 4. Pronto, ó. Aí é só somar esses valores aqui. Somou eles, você já encontra. Ó, que a gente não precisa de muito espaço. Somou esses valores aqui, você já encontra isso, ó.
Porque você já vai estar aqui e isso é dividido por 1, pronto, já está no resultado. Não é exercício complexo, ele é um exercício até que fácil, só que, claro, tem muita continha para fazer, tá bom? Então é isso. Eu desejo bons estudos para vocês. Um forte abraço. A gente vai se ver numa próxima videoaula, resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau.